pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, meus amigos, episódio número 36, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo sobre o Flamengo, o mundo do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Carlos Eduardo é meu ídolo. Olá, sou a Rei Graciano, do Donas da Bola e do Coluna do Flamengo, e hashtag Saudades Urubu Rei. Fala galera, aqui é Tigu Soares e tô aqui pra dizer que eu joguei mais do que muita gente em 2013. Eu sou o Leonardo Leal, futuro figurante da Malhação, e o Wallace é melhor que Thiago Silva. Saudações galera do mal, aqui quem fala é Nick Marques e benção pai! Tá aqui, o paizinho tá aqui hoje pra abençoar o filho. Ele não abençoou, sacanagem, mano. Não abençoou, te ignorou total. Deus te abençoe, meu filho. Eu demorei pra entender, gente, vocês têm que perdoar. Tá perdoado. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para relembrar um dos momentos maravilhosos de nossas vidas. Esse título que ficou marcado na vida de muitas pessoas, vida de todo rubro-negro, né? Mas de algumas de uma forma diferente, de uma forma especial. Estamos aqui hoje reunidos com essa galera para comentar sobre o título da Copa do Brasil 2013. Vencer. Uma vez Flamengo até morrer, marrer, remador, sacanou no viral, chega o Flamengo, me arrebata de emoção no coração, É isso aí, galera. O último grande título que o Flamengo conquistou já faz 5 anos. Vai para 5 temporadas. E é bom a gente começar a falar de um título. A gente começa pelo começo, a gente começa pelo início da campanha, os primeiros jogos. Os 3 primeiros confrontos antes das oitavas, a gente vai puxar primeiro. E é aquele confronto até que quando a gente vai lembrar da campanha, aqueles que tem é mais difícil de puxar na memória, né? É um pouco mais difícil de recordar. Mas vamos tentar falar um pouquinho do que foi o confronto do Flamengo contra o Remo, contra o Campinense e contra o Asa de Arapiraca. O Tigu foi nos 6 jogos, né? Contra as equipes. Fui. Só pra situar assim, pro pessoal que não sabe, Tigu, você fez uma maratona completa com o Flamengo nessa Copa do Brasil, não foi? Exatamente. Eu fui, o Flamengo como mandante, eu fui a absolutamente todos os jogos, tá? Fui no jogo contra o Remo, fui no jogo já na segunda fase contra o Campinense, fui na terceira fase contra o Asa de Arapiraca e peguei toda a parte da Copona, né? Porque depois disso tudo acabou virando oitavas, foi a primeira vez que a gente recebeu os times da Libertadores, então aí acabei assistindo a todos esses confrontos que a gente acabou tendo e que na época eram confrontos complicados. A partir das oitavas, o que acabou acontecendo foi que eu consegui ir não só nos jogos aqui, mas também fui aos jogos de volta, com exceção do primeiro jogo contra o Cruzeiro, aquele do gol épico do Everton Ribeiro e do gol épico e patético do Carlos Eduardo, que eu acabei não indo porque era meu aniversário. Aquele ano foi um ano bem louco, fui ida e volta contra o Botafogo, fui para Goiás assistir fui para Goiânia assistir Flamengo e Botafogo e depois fui à final assistir o primeiro jogo em Curitiba e assistir o nosso caneco sendo erguido no Maraca. Então foi uma competição especial para você, né, cara? Como torcedor, não como Flamengo, como torcedor. Dependente essa foi a sua competição mais emocionante, que você mais se identifica? Então, é muito interessante falar de 2000. Eu falo muito que 2009 foi muito marcante para mim. Como a Copa do Brasil em cima do Vasco também já tinha sido, porque eu também tinha ido, mas nada acabou sendo parecido com o que aconteceu em 2013, justamente por essa minha peregrinação, entendeu? Eu costumo dizer com amigos que fizeram essa peregrinação junto comigo que a gente ganhou esse título junto. Não foram só os jogadores, você passa a ter uma sensação de pertencimento daquilo ainda maior. Entendeu? Trazer debaixo do braço, né? Exatamente. A gente vai lá fazer isso porque a gente vai buscar debaixo do braço. A Rei e o Léo foram em algum jogo da Copa do Brasil 2013? Fui.
Eu fui em Juiz de Fora, e no Maracanã fui nos dois. Eu fui Não? em todos os segundos jogos, a partir das oitavas. Fui no Maracanã. Bom. O Gonzaga eu não vou nem perguntar, né? Porque. Eu estava em casa assistindo pela internet porque... Por quê, né? Inclusive o Flamengo e Cruzeiro foi minha volta ao Maracanã depois de quase 3 anos. Mais de 3 anos praticamente. Minha última vez no Maracanã tinha sido o Flamengo e Laú. 3-2 Laú em 2010, na Libertadores. Pô, Eu voltei pro Maracanã justamente naquele Flamengo Cruzeiro. Gol do Elias. Dia 28 de agosto de 2013, e eu considero como o dia mais feliz da minha vida. interessante. Pra galera entender como é que a gente trata esse título, como é que a gente considera esse título maravilhoso, né? Inesquecível. Quando chegar o próximo dia 28 de agosto, eu vou escrever sobre esse dia, porque sempre passa assim, eu deixo passar, porque eu lembro exatamente tudo que eu fiz naquele dia, todas as coisas, tudo que aconteceu. Eu lembro que tinha uma camisa do Botafogo aqui em casa, que eu tinha comprado pela internet para dar de presente pro meu amigo botafoguense, que o aniversário dele tinha passado. A camisa foi chegar naquele dia, e eu já estava cansado do trabalho, fui pensar em... Aí eu queria dormir um pouco em casa antes de ir pro jogo, aí eu vi que cheguei, a camisa estava lá. Eu falei, não vou deixar a camisa do Botafogo aqui em casa nesse dia, não. Eu andei pra cacete pra levar a camisa pra ele lá na casa dele antes de ir pro Maracanã. Fui cansado, fui com sono, mas com a consciência limpa. Deu sorte, e deu sorte mais futuramente, né? Deu uma sorte danada. Mas vamos destacar um pouco esses 3 primeiros confrontos antes de chegar no Cruzeiro, né? O que vocês lembram de marcante? Porque o Tigo foi no jogo, mas a expectativa não era vamos entrar nessa Copa do Brasil para ser campeões, né? Acho que ninguém pensava assim quando o Flamengo enfrentou o Remo. A gente sabia que a possibilidade de ser campeão existia, né? Porque a Copa do Brasil é a competição que dá chance àqueles que não têm um grande elenco, tanto que nós fomos campeões sem ter um grande elenco. A possibilidade surgiu exatamente quando a gente pegou o Cruzeiro e falou, se a gente passar, dá pra ir lá mais na frente e ganhar. Mas nesses primeiros confrontos não era pensando em título. Cara, eu acho que assim, não era pensando em título, não era por causa disso não. Eu acho que assim, não era pensando em título, porque 2013 foi uma Copa do Brasil especial, porque pela primeira vez a Copa do Brasil deixava de ser uma competição de segunda categoria. Porque muita gente enchia a boca para falar que a Copa do Brasil não tinha o prestígio que ela merecia, apesar de continuar sendo mata-mata depois de já tantos anos de Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, porque ela não tem esse prestígio porque os principais clubes estão jogando a Libertadores. A gente sabia que não era aquela questão do sprint contra a gente pode pegar 1 ou 2 times qualificados aí. A partir das oitavas, você tinha muito a ideia de que muito dificilmente você ia pegar alguma carne assada, algum time que não tivesse bem, entendeu? Ou que não tivesse cancha para jogar. Era muito difícil você conseguir fazer um chaveamento tranquilo até a final, como você já viu o campeão conseguir chegar lá enfrentando times de menor expressão até o final. A gente mesmo em 2006. Exato. Que o Atlético era o único time grande antes da final, assim, só que o Atlético estava na Série B na época. Foi uma Copa do Brasil meio que invertida, né, cara? A gente pegou times mais fortes nas oitavas e foi, assim, teoricamente falando, foi se afinando, né? Cruzeiro... Foi forte, foi Guarani... Não, tu falou assim, a partir das oitavas. Tá, 2013. Porque aí quando começou, começou a gente pegou o Cruzeiro, que tava, né, era o melhor time do Brasil na época, né, em 2013. Foi o campeão naquele ano ainda. E, depois pegou, aí começou o Botafogo, Goiás, que não é um time tradicional, para ser chamado de forte, assim, tanto que Goiás sumiu no cenário nacional, hoje briga para não cair. Então, mas tem um detalhe, naquele campeonato brasileiro daquele ano, Exatamente. Aquele foi o chaveamento onde a gente pegou líder, terceiro colocado, quarto colocado. Sim. Então, assim, sim. Vinha todo mundo muito bem. E o Flamengo muito mal, né? E o Flamengo mal, claudicante. O Mano tinha abandonou o Flamengo no meio do caminho. Técnico permanentemente interino. Um elenco sendo remontado, o dinheiro ainda sendo quase nenhum e a esperança em um camisa 10 que não queria nada. Olha, parece muito com esse ano, né, cara? Engraçado. Pior que Lena, tem suas semelhanças. Mas, cara, o Flamengo, todos os adversários que ele pegou a partir das oitavas, o Flamengo, esses adversários estavam no G4 no momento que o Flamengo enfrentou. Goiás, que eu acho que na época era o vice-líder quando o Flamengo enfrentou. Ou não, era o Botafogo, perdão, era o vice-líder. O Goiás era o terceiro ou quarto colocado. E o da Esperança, naquele momento, tinha uma campanha muito boa. Naqueles jogos ele já estava no G4 também, se não me engano.
Então o Flamengo só pegou time difícil na Copa do Brasil. E sempre que o Flamengo passava, todo mundo, a imprensa, tratava como o seguinte: não, o Flamengo não passa agora. Tipo, você pegou o Cruzeiro, não passa. Agora não passa, não vai passar. Eu ouso afirmar que o Flamengo só passou a ser respeitado naquela competição depois da varrida em cima do Botafogo. Sim, sem dúvida. E mesmo assim a mídia tratava o Flamengo como um time que não passaria do Goiás. Era o cavalo. E o Goiás estava vindo em uma boa campanha aquele ano, né, cara? Era o terceiro ou quarto colocado na ocasião quando jogou com o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. O Walter falou que ia deitar e rolar no Flamengo. A fase do Walter era muito boa, né? Assim, pra mim foi a melhor da carreira dele, foi a melhor fase da carreira do Walter, porque... Foi o ano do deitar e rolar, não foi? Foi. Foi o melhor ano da carreira dele, porque depois daquilo, por mais que ele tenha tido bom desempenho em outros clubes, quando ele saiu do Goiás e começou a tentar com clubes maiores, ele não se deu tão bem. Tanto que depois, muito tempo depois, ele voltou para time pequeno de novo, porque, né, a questão de comportamento dele, a questão pessoal dele, com outros detalhes, outras questões, né? Comida, vamos falar com a comida. Não, volta tem um problema aí que o Nick entende muito bem do assunto. Tem tanto jogador de futebol que tem problema com comida, né? A dele é a única que funciona com literalidade. É verdade. É biscoito. Ele falou que o problema dele é bolacha traquinas, ele falou isso no jogo. Tem gente que tem problema por excesso de mania, excesso de querer molhar o biscoito. Ele não, o negócio dele é comer o biscoito mesmo. Desculpa, eu vou me controlar. Esse é o espírito do Flamengo Cast. Eu tô tentando destacar alguma coisa de Remo e Campinense e Asa. Tem muita coisa pra destacar desses primeiros jogos? Cara, mas o que eu lembro dessa primeira fase foi o Flamengo fazendo partidas muito ruins fora de casa. Onde a gente poderia resolver os jogos com a vantagem, né, de 2 gols de diferença, e isso simplesmente não acontecendo. Lembro com muito sofrimento disso. Isso, exatamente. O Flamengo sempre tendo essa maldita, naquele ano, essa maldita característica aonde a gente pegou, foi jogar contra o Remo, ganhou 1-0 o jogo lá, e aí, um sofrimento, muita gente resolvendo as coisas no primeiro jogo, né? Muita gente resolvendo as coisas no primeiro jogo e não tendo que se desgastar por conta disso. Na segunda fase, a mesma coisa, um 2-1 com o Campinense, tenebroso no primeiro jogo e preocupante no segundo. E na terceira fase, a gente teve... E aí na terceira fase, eu acho que já não tinha mais esse problema. A gente conseguiu fazer o primeiro jogo fora bom. Bom não foi bom. 2-0, inclusive foi 2-0. Que foi um 2-0, exatamente. E teríamos eliminado o jogo de volta se fosse em alguma fase anterior, mas na partir da terceira não ele jogou de volta. Aí o Flamengo vai chegando com 4 jogadores, enfiada de bola do Elias, era pro Marcelo Moreno, se enrolou o Dedé, a bola bate na trave, tá valendo, toque pro gol! Gol! Eduardo, aos 23 minutos do segundo tempo. Depois de passar pelas fases, né? Essas as chamadas preliminares, antes das oitavas, que é quando costumamos dizer o bicho começa a pegar, que é... Até então, naquele ano, né, os clubes da Libertadores só entravam a partir das oitavas sendo eliminados, não era assim? Sim. Se fossem eliminados. Então aí o Flamengo começou a pegar. Eu falei que foi assim, do mais forte pro mais fraco, porque por tradição, tamanho de clube, camisa e tudo mais. Porém, os clubes que o Flamengo pegou
como todo mundo sabe, eram os clubes que estavam na cabeça do Brasileirão, estavam na frente do Brasileirão. E pra quem não se lembra, o Flamengo terminou aquele ano do Brasileirão em 16º. E pegamos os times que estavam na ponta da tabela. 16º graças a... o seu Sir Fluminense, né? Graças a Deus, senão seria 11º no caso. E eu lembro uma coisa também, né, já que a gente já vai começar a puxar as oitavas de final, né? O Flamengo, ele ficou no pote A, né, no pote 1 do sorteio, junto com os times da Libertadores e tudo mais, etc. E teve o pote B, né, o bloco B, que foram quem ia o chaveamento, né? Os times que estavam no outro pote eram Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Goiás, Luverdense, Salgueiro e Nacional do Amazonas. O único time realmente forte era o Cruzeiro. O Flamengo deu o azar de pegar a equipe mais forte do outro pote, cara. Porque tinha o Santos ali, que é um time tradicional, mas em 2013 tinha acabado de perder o Neymar, tava com um time bem fraco, então era só o Santos que era perigoso. Eu vou te falar, eu lembro como se fosse hoje. Chegou o dia do sorteio e eu sentado no meu quarto com a TV ligada. Minha mãe me ligou na hora do sorteio para eu ir passando o sorteio para ela no trabalho, em casa. Era um ano que eu estava trabalhando basicamente de casa o ano inteiro, estava trabalhando por conta própria. Eu tinha meio que abandonado a carreira para trocar de carreira. Aí eu tava assistindo o sorteio e eu falando com ela, só não pode cair o Cruzeiro. Aí eu falei, não caindo no Cruzeiro, dá. Aí quando saiu a bola do Cruzeiro, eu virei e falei, aí eu falei, fudeu, não vamos passar. Aí ela virou e falou, filho, preste atenção. É tão improvável, mas tão improvável, mas tão improvável da gente passar do Cruzeiro jogando o que os caras estão jogando e jogando o pouco que a gente tá jogando, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai passar. Aí eu virei e falei... É tão improvável que vai dar certo. Exato. Minha mãe, ela foi a mesma que quando eu tava saindo do meu quarto pra ir pro Maracanã, ver Flamengo e América do México, ela falou, não vai dar merda. Caralho, mano. Não, entendeu? Mas eu tô muito igual a sua mãe, cara. Agora na Libertadores, eu fico com mais medo de pegar um time lá, Unidos de Cochabamba, do que um Palmeiras. Eu prefiro pegar, sim. pegar Eu o confio muito mais no pegar o Libertad, que tá no No Libertad tá porque forte, nacionalmente a gente ainda mete medo do Maracanã lotado. Prefiro encarar o Corinthians no olho, Palmeiras, qualquer um, Cruzeiro, que aí aqui no quintal a gente se resolve. Se o time tiver em crise, tiver perdido o técnico, tiver lutando contra o rebaixamento, é desse que eu tenho medo. Cara, o time que eu quero pegar nessa próxima fase da Libertadores, já que a gente puxou esse assunto, é o Santos. Sim, também. Cara, eu não queria não. Eu vou te falar, do brasileiro é o que eu menos queria, por um motivo. É o que tá pior. É o menor e é o que joga como pequeno. Eu também. Eu prefiro E Palmeiras. é desse que o Flamengo gosta de ajudar. E é esse que o Flamengo gosta de ajudar. Exatamente. Eles jogam lá uma retranca muquirana, entendeu? Que joga num contra-ataque ridículo, que tem um centroavante ridículo, que, eu não vou nem dizer o que ele parece, que tem cara e jeito do maluco que em 2 jogos vai meter 6 gols na gente. Exatamente. Mas o centroavante ridículo a gente também tem. Aí fica um... Não faça assim. Não. Vê só, o centroavante olha. ridículo que eu tô falando, não tô falando da qualidade técnica do Gabigol, que o Gabigol em um ano ruim ele faz mais do que o Dourado numa carreira inteira. Oi. Ai. Vamos de Cruzeiro então? Vamos falar de Cruzeiro? Vamos falar do Cruzeirão. Vamos lá, o primeiro jogo das oitavas contra o Cruzeiro no Mineirão, golaço de Everton Ribeiro, aquele que deixou todo flamenguista com vergonha, que deixou o flamenguista sem saber onde botar a cabeça. E até hoje eu não perdoei o Everton Ribeiro pelo aquele lance. Cara, eu perdoei porque era no Luiz Antônio. Não, e depois daquilo, Luiz Antônio começou a jogar o fino do futebol. Isso que eu ia falar. O Processinho jogou muito, tá, aquele ano. Ele jogou assim. Foi muito bom, cara. Luiz Antônio deixou de ser Arão pra ser Schweinsteiger naquela Copa do Brasil. Bem por aí. Cara, foi... O menino da Promin foi muito bom, cara.
Bota no Google se você não entendeu a piada, viu? Você que tá ouvindo o podcast. Aquele gol do Everton Ribeiro, eu aplaudi. Eu não me lembro de aplaudir um gol. Eu não me lembro de aplaudir um gol de adversário. Aplaudiu? Eu taquei uma parada na parede, eu quase taquei na televisão. Eu tava quase matando o Luiz Antônio. Eu caguei pro mérito do Everton Ribeiro na hora do gol. Meu irmão ficou puto, porque até hoje meu irmão acha que aquela bola saiu no lateral. Meu irmão ainda acha que aquela bola saiu na lateral. Não, é aquele gol pra você falar bem assim, por que esse cara não tá jogando no meu time? Tá, né? O problema é que ele ainda hoje não tá jogando aquilo. Não, mas aí botam ele pra marcar lateral. Olha só. Complicado, mas vamos falar de 2013. Eu gosto da Renata. Vamos deixar as mágoas atuais pra depois. Vou falar pra vocês, aquele gol, eu não fui pra BH porque era meu aniversário, minha mãe encheu minha paciência com isso. E aí eu resolvi ficar no Rio. E confesso que eu não estava muito otimista, não. Cara, aí eu lembro que eu estava em casa, jantando com família, uns amigos, reuni uns amigos para assistir o jogo. Esses amigos que estavam viajando a Copa do Brasil inteira comigo. Tava com o prato na mão assistindo o jogo, e a primeira coisa que eu percebi, assim, foi quando acabou o primeiro tempo. Eu olhei para um camarada meu, Capola, que viajou comigo para toda essa jornada. Virei e falei, maluco, se a gente tivesse perdendo de 5 ou 6 agora, eu ia dizer que estava justo. O Cruzeiro perdeu uma ruma de gol, meu filho. Um caminhão de gol. O domínio que o Cruzeiro teve naquele jogo foi uma obscenidade. E o gol do Everton Ribeiro teve uma parada que foi muito louca, que eu virei e falei assim, primeiro como que ele deu, eu virei e falei, não, ele não vai fazer isso. Aí eu virei e falei, não, ele não vai passar. Eu virei e falei, para esse filho da puta. Aí o cara não parava. Quebra a perna dele. Exatamente, dá no meio dele, não sei o que, meu irmão. Quando ele joga a bola por cima, eu virei e falei assim, vai espanar, meu irmão. Quando ele faz o gol, eu falei, puta que o pariu, que golaço. Não deu nem pra ficar puto. Eu virei e falei, cara, que gol. Aí, e pra mim o momento do jogo é o gol do Carlos Eduardo. Que quando o Carlos Eduardo faz o gol... eu estava assistindo o jogo quase no automático. Quando o Carlos Eduardo faz o gol, eu olho para esse meu amigo, olho para minha mãe e falo assim, passamos. Foi isso mesmo, cara. Porque, cara, eu vi aquele jogo, eu começando a passar mal, achando que o Flamengo ia ser eliminado, porque tava jogando pra ser eliminado, sabe? Tava jogando igual o time pequeno joga contra time grande na primeira fase, pra não deixar de ser eliminado. Que no Remo jogou com o Flamengo. Exatamente, foi assim que eu tava vendo esse jogo, cara. E aí, cara, saiu o gol do Carlos Eduardo. Eu fiquei meia hora olhando pra TV e falando, ué, sabe, que espécie de gol que a gente tomou foi esse, sabe? Que espécie de goleada é essa, sabe? Eu não tava entendendo que o Flamengo tinha feito um gol. Demorou a processar que a gente tinha feito um gol, cara. Eu tive que ver o replay. Aquele jogo ali, o Flamengo começou com o Samir de lateral esquerdo. Eu lembro que teve até o tweet do Penido falando que o Flamengo ia de Mamir na lateral esquerda. Cara, isso virou um meme eterno. Como o cara falou aí no primeiro tempo, massacre dos caras total. E foi ali que eu percebi que a sorte estava com a gente, que eu tava falando isso com o meu tio já. Aí começou no segundo tempo, teve um lance que o Borges saiu cara a cara, bateu, o Felipe defendeu com a pontinha do dedo. E logo no escanteio o Bruno Rodrigo veio e cabeceou na trave. E ali eu tava falando, cara, a sorte tá com a gente. A sorte tá com a gente. Aí teve aquele gol do Everton Ribeiro, eu não aplaudi porra nenhuma, eu caguei pro mérito dele, eu fiquei puto demais mesmo, eu tava xingando o sistema defensivo todo. Assim como foi o gol do Neymar, quando aquele Flamengo e Santos também, eu caguei pro mérito do cara, quando é lance assim, não consigo. O do Neymar eu fiquei bem puto. Nem achei o do Neymar tão bonito assim. Eu também não, e eu fiquei puto. Aí quando teve aquele lance do Dedé fazer aquela merda, a bola bater na trave, sobar pro Carlos Eduardo, eu falei, tá vendo, a sorte tá com a gente, não tem jeito, tá com a gente, não tem como. Cara, uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, vocês podem procurar depois o replay, é o Dedé depois que o Elias faz o gol no jogo de volta. Sim, o chilique que ele dá, o chilique do Dedé é maravilhoso. Mas assim, eu lembrei do Dedé sofrendo com o Rafinha. Não, quando o Cadu veio, eu fui frustrada, sabe? Eu não queria o Cadu de jeito nenhum. E continuo achando que ele não devia ter vindo. Enfim, foi o gol mais caro da história. Aí, quando ele fez o gol,
Aí, quando ele entrava no Maracanã, depois Pô, nego foi bem vaiando, eu levantava e virava pra frente. Eu sentava na frente da raça, virava. Ninguém vaia não, hein? Ninguém vai o Cadu, não. Aí todo mundo, vai fora, primeira dama, porque ele era 10. Eu defendi o Cadu com unhas e dentes depois desse jogo. Ele mereceu. Cada 1 milhão que ele ganhou por esse jogo, eu acho que foram uns 6, né? Um dos gols mais importantes, se não duvidar, foi o mais importante da carreira dele. E foi o único gol que ele Digo mais, fez. depois de Zico, Cadu. Foi o único gol que ele fez com a camisa do Flamengo, cara. Tipo, nem em outras competições, nem nada, não. Foi realmente, de fato, o único gol. Ele tem um gol com a camisa do Flamengo. Ele mandou absurdo. na trave contra o Corinthians. Não, eu achei aquele gol ali uma puta de uma sacanagem, porque o Moreno merecia fazer aquele gol. Entendeu? Isso daí eu achei mesmo. Eu achei bonita a conclusão do Carlos Eduardo tirando do zagueiro com toda a categoria. Com toda a categoria, o Carlos Eduardo quase tava na conseguiu frente perder dele. aquela porra daquele gol. Veja como aquela bola sobe. Não, aquela ali foi a técnica pra tirar do alcance do zagueiro. Sei. São Ele tá juntas desprezando o talento do Carlos Eduardo. Tá subestimando o futebol do Carlos Eduardo, cara. O Tadeu entrou ali. E eu lembro que deu no final soco. daquele jogo, o Mano Menezes me coloca o João Paulo, já tendo o André Santos em campo, e tá com o João Paulo no meio campo. Eu falei, que é isso? Ele tá maluco? E o Flamengo ficou segurando bola na frente quando o Cruzeiro já tinha parado de atacar. O Flamengo ficou segurando bola. Eu falei, vai pra cima, empata essa porra. Não. Terminei o jogo puto. E veio o Maraca, né? Aí, negão, aí depois no Maraca, aí a história é completamente diferente. Não, o Tigu contou a história dele vendo esse jogo quando ele foi no Maracanã, né? Ele contou no nosso primeiro podcast, né? No nosso piloto. Ele contou como é que foi a história desse jogo lá no estádio, né? Queria que o Tigu relembrasse pra galera aí como é que foi o tempo passando. A primeira parada era o reencontro, né? O reencontro com o Maracanã. Isso daí era um peso, era um encontro de almas. Flamengo e Maracanã precisavam se reencontrar, e acho que esse título não ia ter acontecido sem esse reencontro. Era não precisar mais viajar, era não precisar mais fazer uma verdadeira, cumprir uma odisseia de carro, de ônibus, de van, para conseguir chegar onde o Flamengo estivesse jogando, por mais que o Flamengo sempre jogue em casa no Brasil inteiro, mas jogando fora da casa dele. Lembro que eu cheguei nesse jogo com esse meu amigo, o Capola, que é um irmão para mim que acompanhou essa jornada. A gente foi para esses jogos juntos e, cara, a gente chegou muito confiante, ele numa confiança absurda. Foi um jogo que a gente não conseguiu comprar norte, a gente acabou assistindo de leste, e a gente sentou atrás da Cristine Fernandes, a atriz. Tava ela e o irmão dela. E assim, pro jogo que era muito tenso, a gente tava estranhamente tranquilo. Primeiro tempo passou, as coisas foram acontecendo, ela rindo pra caramba das piadas que a gente ia fazendo durante o jogo, sacaneando os caras do Cruzeiro, como se a gente tivesse com uma vantagem assim, a gente veio aqui cumprir um protocolo. Só que acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, meu amigo, e aí a cobra começou a fumar, né? E eu comecei a ficar preocupado. E comecei a ficar preocupado de verdade. E eu lembro que teve um lance, eu não sei quem puxa a bola pelo lado direito, que aí é completamente oposto de onde eu tava. Algum jogador do Cruzeiro puxa a bola do lado direito e ele chega meio que a driblar o Felipe, que trisca na bola. Vinícius Araújo. Eu acho que era ele mesmo. Eu nunca mais vi esse cara. Por onde anda? Ele tinha ido pro Valência, depois jogou no Sport e depois nunca mais ouvi falar também. Pra jogar no Sport e nada é a mesma coisa. Então, ali eu vi que podia dar merda, né? Que a confiança não ia resolver sozinha. E você via um Maracanã que, apesar de querer apoiar, ele tinha um jogo tenso. Tava todo mundo meio que apreensivo por um gol que parecia que todo mundo sabia que ia chegar, mas ninguém mais passava a ter a certeza. E a cada minuto que passava, não é que a certeza ia diminuindo, mas ela ia ficando meio abaladinha assim. A desconfiança ia aumentando, né, cara? Exatamente. E aí você ia começando a ver que um começava a rezar, e aí eu comecei, e aí começa a pedir para não sei quem, começa a querer que São Judas Tadeu suba a plaquinha ali entre ele como o cara lá amarrando as meias.
você começa a ver que alguma coisa vai acontecendo, e eu olhava pro Caporra do meu lado, e ele, pô, tranquilo, assistindo o jogo, e o cara falando, caralho, não vai dar, meu irmão, não vai dar. Ele virou e falou, pô, caralho, calma, cara. Pô, vai dar. Eu falei, meu irmão, pô, 30. Aí ele, pô, tranquilo, pô, tem muito jogo e tudo. Caralho, 35. 35, quando bateu 40, eu falei, cara, não vai dar. Meu irmão, não vai dar, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Pelo amor de Deus. E o Flamengo não estava conseguindo ter um volume de jogo. Entendeu? Você viu um Flamengo até organizado, mas sem volume. Cara... A melhor chance do primeiro tempo tinha sido com o Wallace entrando na área. Exato. Quando aquela jogada toda, eu tava na leste, aquela jogada toda aconteceu embaixo de mim. Né? Tipo, bem na minha frente. Quando aquela bola passa, é o Luiz Antônio, né, que passa pela direita. Quando ele rola para trás, eu vejo o Elias chegando, mas eu achei que o chute não fosse... Paulinho. O Paulinho faz a jogada. Quando ele rola para trás, eu vejo o Elias chegando, mas eu não vejo nele aquele... Eu virei e falei, cara, ou vai caprichar demais, porque tem que tirar do Fábio, e não era uma bola fácil, tinha gente pra cacete na frente, ou ele vai isolar essa bola. Meu irmão, quando ele chuta e a bola entra, eu comecei a entrar naquela narcose coletiva do Maracanã inteiro enlouquecido, e eu enlouquecendo e tudo mais, e esse meu camarada virava pra mim e falava assim, porra, mas eu te avisei, não tem por que tanta palhaçada. Então, assim, e a partir dali não teve tanto... Engraçado que aquele gol, ele era o que a gente precisava, e parece que não rolou aquele sofrimento do depois de tipo, nossa, ainda faltam mais 5 minutos de jogo, tensão e tudo mais. Não, aquele gol confirmou uma certeza que todo mundo tinha, mas que o tempo foi caprichoso em demorar para entregar. Eu chorei. Só teve um cruzamento do Cruzeiro que a bola passou por todo mundo e o Felipe segurou assim. Depois o Adrian ficou segurando a bola. Só pra galera saber, foi o Rafinha enfiou a bola pro Paulinho cortou pro meio e tocou no lado. Cara, no primeiro podcast que a gente gravou, nosso piloto, o Tigu falou do gol do Pet, falou que ele viu o tempo parar naquele gol. Eu vendo esse jogo do contra o Cruzeiro pela TV, eu assistindo, eu vi o tempo parar também, cara. Eu vi aquela bola quase em câmera lenta, quase parando na direção do Elias pegando de primeira. Eu achei que a bola ia pro alto. Achei que ele ia isolar aquela merda do jeito que ele chegou. Quando a bola bateu na rede, eu senti que, sabe, eu senti o tempo parando de verdade, cara. Foi um gol... Eu acho que é o gol mais... Dele, eu achei que era da merda. Eu acho que foi o gol mais inexplicável que eu presenciei do Flamengo. Acho que foi esse gol do Elias. Mesmo vendo pela TV, mesmo tendo ido no Flamengo e Grêmio, visto o gol do Angelim no estádio, cara, eu ainda acho que o gol do Elias foi mais... porque o Flamengo e o Grêmio, pelo time que o Grêmio entrou em campo, ficou meio que obrigação aquele jogo, né? Virou meio que obrigação. Era um título já garantido que a gente entrou ali pra não dar o vexame. Foram 2 gols de zagueiro. Cara, é completamente inexplicável esse jogo contra o Cruzeiro, porque os caras tinham um time melhor que o nosso. Talvez se você botar no papel jogador por jogador, eu acho que a gente não ganhava nenhuma posição, cara. Se duvidar, a gente não ganhava nenhuma, cara. Talvez pela fase. Eu acho que porque a fase de um ou outro. Mas no papel não ganhava. Acho que era só o Elias melhor que o Henrique mesmo. Eu voto no Felipe. Então tá bom. Prefiro me abster. Cara. Era o Elias que disputava acho que com o Henrique, eu acho, do Cruzeiro, se não me engano. Acho que era a única posição que a gente podia ganhar ali. Era o mais próximo, Pois é. E, cara, eles tiveram a chance de golear a gente no primeiro jogo, fazer um 7-0. Não fizeram. Não seria absurdo. Não seria absurdo. Não seria, longe disso. Cabia mais do que isso, inclusive. Exato. E a gente, cara, podia ter sido estraçalhado, mas não foi. Contra um time muito melhor que o nosso. Veio pra cá, trouxe pra cá. Jogo tenso, jogo sofrido. Um gol no final, cara, é inexplicável esse gol. Assim não só pelo gol, mas pela circunstância, né, cara? Se a gente tivesse indo com vantagem, a gente tinha tomado na cara, tinha sido desclassificado. Normal. Cara, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá meio abafado, quando a bola do juiz entrou, quando aquela bola do Elias entrou e o juiz apitou, quando o juiz apitou, eu lembro que eu abracei meu amigo e falei assim, agora a gente vai ganhar, agora o caneco é nosso.
O Cruzeiro. Eu pensei a mesma coisa. Com meu Entendeu? irmão, cara. Foi ali que rolou, deixou chegar, fudeu, entendeu? Tipo, a gente passou do Cruzeiro. Agora, qualquer desgraça que venha a acontecer, não vai conseguir tirar a gente dela. É mínima, né, comparado. Exatamente. Cara, e eu lembro, eu tava de férias nesse período, na escola, eu tava na escola nesse período. Eu tava de férias, eu e meu irmão, a gente depois do jogo falou, cara, a gente vai ser campeão. O título é nosso, a Copa do Brasil é nossa. E a gente combinou de acordar cedo, né? Tipo assim, a gente. Foi ver o troca de passes depois, né? Mas a gente combinou de. Vamos acordar cedo amanhã, vamos assistir todos os noticiários pra falar desse jogo. A gente viu todos os programas esportivos, cara. Os caras falando bem pra caramba, falaram, Flamengo agora, não? Agora Flamengo? Não, que é a fase do Elias, não sei o que, o Paulinho vem jogando muito. Tem espaço o Cruzeiro. Ricardo Goulart se manda do lado direito. O Chicão botou a mão na bola, mas é vantagem. Ricardo Goulart devolveu. Everton Ribeiro deu um chapéu, bateu. Golaço! Golaço do Cruzeiro! Que vale o ingresso no Mineirão. Everton Ribeiro. Do Ricardo Goulart, a devolução para ele. O chapéu no Luiz Antônio. E o sem pulo espetacular pro fundo da rede rubro-negra. E aí o Flamengo passou do Cruzeiro, chegou às quartas de final. Só que uma coisa aconteceu entre as oitavas das quartas de final, que foi um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o time que viria a ser o adversário da final, né? O Flamengo recebeu o Maracanã, o Atlético Paranaense, e uma coisa muito importante aconteceu depois que o Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense, que foi o pedido de demissão do técnico Mano Menezes. Aquilo não foi um pedido de demissão, foi um abandono. E aquele dia... Meu irmão, eu saí do Maracanã, mas muito puto. Fugiu do navio. Exatamente. Fui nesse jogo também, fiquei revoltado. Esse jogo, eu acho que é a grande prova que eu tenho até hoje, que eu sempre vou ter até o final da minha vida, de que o Mano Menezes é um técnico horrível. O Mano Menezes é o pior técnico do mundo. Eu vou explicar por quê. Famoso cuzão. Não, se tu pesquisar no dicionário cuzão, vai estar a foto dele. Não, Tigo. Porque para pensar, ele saiu do Flamengo e ele deu a seguinte declaração: não consegui passar o que eu entendo de futebol para esse elenco. Meses depois esse elenco é campeão. Então o que você entende de futebol? O que você entende de futebol? Então, cara, o que ele entende de futebol tem alguma coisa equivocada, entendeu? É por isso que eu não acho esse contexto. A primeira impressão que eu tive quando ele saiu foi o seguinte: eu falei assim, meu Deus do céu, esse time é tão ruim que nem o Mano Menezes conseguiu dar jeito, porque quando ele chegou no Flamengo, ele era o técnico que eu sempre pedi no Flamengo. Um técnico que cobra, um técnico que pra mim, isso, que tinha um status grande. Cara, o problema foi que todo mundo acreditou num tamanho que o Mano nunca teve. Pois é, e aí... Não, e aí você tem... É porque assim, o Flamengo sempre teve o tipo de técnico que eu odeio, que é o técnico, não, tudo bem, amigão de todo mundo. A gente jogou bem, mas perdeu. Tipo o Mauro Cristóvão Borges, né? Não, tudo bem, a gente perdeu. Cara, eu odeio esse tipo de técnico. Eu tenho um ranço por esse tipo de técnico no Flamengo. E aí quando o Mano chegou, eu falei assim, putz, agora, né, o Flamengo... Agora chegou um técnico, fica aí, velho, o bagulho vai ser doido agora. Aí ele abandona e eu falei, caraca, mano. E a declaração, não consegui passar o que eu entendo de futebol para esse elenco. Eu falei assim, caraca, a gente tá numa merda tão grande. E eu pensei... Eu pensei também, mano, caraca, e agora? Quem é que vai falar no final do ano que vem? Faz Moreno no Mundial. Faz Moreno. Nossa, eu detesto ele. Eu saí do Maracanã com tanto ódio no meu coração. E eu lembro que
todo mundo, quem vai lá pra sala de imprensa, não sei o que, a gente tava com a galera, e eu não vou, daqui a pouco eu encontrei com o pessoal do lado de fora que tinha ido na coletiva e falei, o mano entregou o cargo. Eu falei, o quê? Ele tinha o respaldo e a confiança de todo mundo ali, vai, faz isso. Eu ouvi essa notícia no rádio, não, eu acho que eu vi essa notícia no Twitter já indo pra casa. Eu tava lá indo. E ouvi e li essa notícia e falei assim, não pode ser. Só que eu tava tão puto que eu não conseguia dizer se eu achava isso bom pra caramba ou se eu achava uma merda. Foi 4-2, foi isso? Foi 4-2. Foi 4-2 de virada. E uma virada de uma maneira, assim, Brota. daquelas que só a gente consegue levar. Só a gente. A gente conseguiu tomar gol de Fran, Mérida, Cirino e Roger no mesmo jogo. Meu Deus, que gol caro também que foi esse. Olha, uma coisa, se o time adversário tiver um jogador com nome escroto e que que não faz gol há 50 anos, é dele que o Flamengo vai levar o gol. É certeza. Vide Pipico. Certeza. Isso. Galera, goleiro Lauro. A gente não tomou o gol do Dija Baiano. Dija Baiano. Não, o Flamengo tomou o gol do goleiro Lauro 2 vezes. Foi, cara. No intervalo de 10 anos. Fizeram até o comercial, pegaram aquele comercial do Faz Moreno. Fizeram Faz Lauro. Pra mim, o Flamengo Atlético Paranaense foi a nossa melhor derrota na década, que ela ocasionou. E só será barrada caso o Flamengo tenha um ótimo 2018. Aí ela vai ser barrada pelo Flamengo Botafogo do gol Luiz Fernando. Pode ser também. Mas aí o Flamengo teve a demissão do técnico, entrou o Jaime de Almeida, ainda como interino, né? Demorou até ele ser efetivado. E aí o Flamengo foi pro clássico contra o Botafogo, né? Na ocasião o Botafogo ainda brigava pelo título, né? O Cruzeiro não tinha se distanciado tanto. E o Botafogo, as pessoas pensavam, o Botafogo com Sidorf, Rafael Marques, tinha o Botafogo era Lodeiro. A sensação daquele campeonato naquela época. Pois é, tinha Sidorf, Lodeiro, Rafael Marques. O Botafogo tinha eliminado o Atlético, campeão da Libertadores. Exatamente, tinha eliminado o atual campeão da Libertadores. E massacrado o Atlético no Maracanã. O jogo foi 4-2, que era pra ser uns 7 ou 8 Botafogo. Uhum. Eu lembro que no Independência a torcida tava gritando campeão e a torcida do Botafogo gritando eliminado. Mas foi mais ou menos isso. E aí foi pra pegar o Flamengo pensando, a gente vai eliminar igual a gente fez com o campeão da Libertadores. Vamos fazer com o Flamengo. O Atlético tava cagando tanto com aquilo depois de ganhar a Libertadores que a eliminação dele foi no mesmo dia que a gente eliminou o Cruzeiro. E no fim do dia veio o atleticano falar comigo, comemorando, me agradecendo, tá ligado? Caralho, obrigado, tiraram o Cruzeiro. Tipo, eles estavam cagando pela eliminação deles, eles estavam comemorando a eliminação do Cruzeiro. Pra eles tudo era festa. Sem clubismo, claro. Assim, E aí foi Flamengo e Botafogo, clássico. No momento que o Botafogo era franco favorito. Só não era favorito porque tem aquele negócio de clássico não tem favorito. Mas cabe uma coisa aí que eu queria falar pra vocês. Aí pra mim entrou uma das grandes besteiras dessa Copa do Brasil, que foi o seguinte: a distância entre o primeiro e o segundo jogo. Isso é foi uma quase merda, um mês cara, depois. Então assim, isso esfriou muito. Eu lembro que naquele 1-1 que foi o primeiro jogo, teve um jogador do Flamengo chamado Diego Silva, tá? Que poucas vezes eu desejei tanto o mal de um jogador do Flamengo, o mal para a vida de um jogador do Flamengo, quanto eu desejei o mal para esse jovem naqueles 45 minutos. Se por acaso ele ouvir esse podcast um dia, eu peço perdão, não desejo mais isso a ele. Mas durante aqueles 45 minutos eu odiei ele como poucas vezes eu consegui. Era muita bile, era muito ódio, era muito mau sentimento. Então, assim... E eu lembro que a gente fez um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo onde a gente amassou o Botafogo. E a gente amassou o Botafogo de um jeito... No primeiro jogo? No 1-1. Não foi o contrário, não? Não, a gente amassou o Botafogo, mas não virou, a gente só empatou. Não, mas a gente fez 1-0 nesse jogo. Sim. O que eu tô dizendo é que o primeiro tempo foi ruim e o segundo foi melhor. O que eu lembro é que a gente fez 1-0 e ainda deu uma pressão que o Jefferson fez uma defesa milagrosa, um chute até do Carlos Eduardo, que ele bateu no contrapé, assim, o Jefferson pegou. O Carlos Eduardo... No segundo tempo que eu lembro que o Botafogo veio um pouquinho.
Foi 1-1 e foram gols de laterais, né? Foi gol do Edilson e gol do André Santos. Foi. O André Santos fez um gol. E assim, eu queria deixar aqui para vocês uma... Não, verdade. Vê só, o Flamengo fez 3 confrontos contra o Botafogo. Um do meio foi pelo Campeonato Brasileiro, que foi aonde o Diego Silva jogou. Exatamente. E a gente acabou perdendo num segundo tempo absurdo. O Adrian meteu bola na trave. Teve Sim, o Elias mandou na trave. Eu acho que foi um jogo que, se eu não me engano, foi um jogo que o Bruninho perdeu um gol ridículo. Exato. Então, assim, eu tô trocando. Você agora falou da defesa no Carlos Eduardo, tá correto, é isso mesmo. Foi um jogo ok e morno. E o que me espantou foi o seguinte: no primeiro jogo, a torcida do Botafogo compareceu até em bom número, mas não naquilo que era o razoável para o momento que o Botafogo vivia. O Botafogo era muito favorito. Eles vão perder da gente, eles não gastam dinheiro com ingresso para isso. Eles já não costumam frequentar estádio, né? Tem aquela velha história. Era à toa. Exatamente. E aí, eu lembro que um mês depois, o jogo meio que deu uma mornada, né? Porque depois que você passa um mês sem ter essa... Como é que é? Pô, é aquele negócio, você não vive a semana, né? Os 7 dias depois. Você parece que volta, tem uma vida normal, aí joga aquele campeonato brasileiro e tal, não sei o quê. Não, eu gosto quando é assim, ó, semana que vem tem outra guerra. E aí tudo se decide. Eu não sei se vocês curtem essa parada. Sim, prefiro também. O quê, Renatinho? Só que pra gente acabou sendo bom porque foi um período bom da gente no brasileiro, que a gente chegou até a chegar à 7ª posição. Eu acho que se tivesse sido na semana seguinte, talvez o Flamengo tivesse condições de passar, mas não faria 4-0, né? Se fosse na semana seguinte. Você tava falando alguma coisa? Sim, então, porque o time vinha bem. Eu lembro que o time vinha numa sequência até boa, até perder esse jogo pro Botafogo pelo brasileiro, foi 2-1 de virada. Primeiro gol nosso foi um golaço, que o time veio tocando a bola desde a defesa lá, tocando de pé em pé até o gol do Hernani. Que foi passe do Carlos Eduardo. Não, passe foi do Wallace. O Wallace tinha chegado no ataque, o time fez uma jogada de troca de posições lá. Aí no segundo tempo, aí o Botafogo empatou com o GG, virou no segundo tempo com o Rafael Marques. Mas antes daquele jogo ali, depois do primeiro jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, a gente tinha goleado o Criciúma aqui 4-1, ganhou do Coxa lá 2-0, aí empatou com o Vasco dando mole, que era um jogo fácil pra ganhar, a gente deixou o Vasco empatar, foi 1-1. Aí a gente ganhou do Inter aqui 2-1, foi quando a gente chegou à sétima colocação. Aí a gente perdeu o Botafogo. Aí ganhou do Bahia, com o gol do Hernani no finalzinho, perdeu pro Atlético jogando com o time reserva, aí foi enfrentar o Botafogo e ganhou de 4-0. Esse jogo do Botafogo, nesse 4-0, foi muito engraçado, porque eu acho que eu sou a pessoa que tem mais botafoguense na família no planeta. Meu pai é Botafogo, meus filhos são Botafogo, minha sobrinha, cara, é Botafogo. Cara, sinceramente. Aí a gente tinha apostado e a gente ia pro Maracanã, não sei o quê, e todo mundo... Não. Aí aquela discussão de Maracanã, não sei o quê. Fizemos a maior aposta e eles tipo me humilhando, né? Tentando, né? Botafoguense não humilha, ele tenta. Que não sei o que, não, rebaixado, aqueles negócios, né? Aí, melhor do Rio, tirando aquela onda. Cara, pense no enterro na volta. Cara, foi muito gostoso. Porque, assim, é uma delícia você ganhar de 4, de 5, não sei o que, de todo mundo, né? Mas você ganhar do Botafogo é gostoso porque eles sofrem legitimamente, porque o vascaíno fica com ódio, o Fluminense, o tricolor finge que não liga, o botafoguense sofre, ele chora, ele diz que foi roubado, é muito gostoso. Bom demais. Cara, o que eu lembro do... Foi a vida. Eu falei, quer saber se vai dar essa porra, tô feliz pra cacete, só pelo sofrimento da família. Isso que é um parente bom de ter na família. Cara, o que eu lembro desse jogo da volta foi o lateral do Botafogo, que hoje tá no Fluminense, se eu não me engano. Gilberto. O Gilberto. Esse maluco, ele deve sonhar com o Paulinho até hoje. Os piores pesadelos dele devem ser com o Paulinho. Mas o Paulinho mandou muito bem naquele jogo, cara.
Não, o Paulinho naquele jogo Pra mim, o Paulinho foi o melhor pelo jogador da ritmo Copa do ragatanga. Eu concordo com o Léo. Eu acho que o Paulinho foi o melhor jogador da Copa do Brasil, cara. Mas foi impressionante, inclusive. O Paulinho jogou demais. Inclusive, o Paulinho acabou com o Gilberto de novo no Vitória e Vasco ano passado, quando o Vitória eliminou o Vasco. O Paulinho entrou no segundo tempo e bagunçou o Gilberto ali. Aquele ali não tem... Ele já olha o Gilberto e já fica com medo. O Gilberto já olha o Paulinho e já fica... Pena que o Paulinho não tá jogando, perguntar né? pra ele, tu prefere enfrentar o Messi ou o Paulinho? Ele vai preferir enfrentar o Messi. Esse jogo teve 2 marcos, né, na Copa do Brasil. Que o primeiro foi o seguinte: o Botafogo tava numa fase brilhante. O Botafogo teve um só, era o Gonzalez. O Botafogo tava numa fase brilhante, era um dos líderes do campeonato naquela ocasião. E aí a torcida do Botafogo simplesmente não foi no jogo. Não sei quem é que tava lá que percebeu, mas as pessoas falavam, porra, realmente o Botafogo não botou ninguém foi no jogo. Tava vazio, sim. Sabe, pra fase do time, era absurdo. Se o Flamengo tripudiano, os caras não foram no jogo. Eu tenho amiga do Botafogo. Foi comprar ingresso, cara. A gente foi comprar ingresso em General Severiano. Aí eu fiquei zoando meu pai, que tinham 2 pessoas na fila. E ele, porra, será que vai ter fila? Mó dificuldade pra comprar pro Flamengo. Será que vai ter fila? Tinham 2 pessoas. Eu acabei com a vida dele. Cara, esse jogo, sem sacanagem, devia ter um flamenguista para cada. Devia ter 6 flamenguistas para cada botafoguense. No mínimo. Tava muita assim, diferença. Fazendo uma conta conservadora, era isso. Eu tenho uma amiga minha que foi nesse jogo, ela é botafoguense, ela falou que ela apareceu no telão umas 4 vezes. Não tinha botafoguense pra filmar, cara. É porque só tinha ela. Não tinha botafoguense pra filmar, meu irmão. Foi foda. Vai no Photoshop, prende no Photoshop. O outro e assim, no segundo tempo você já não encontrava mais nenhum. Essa foi a parte que ficou sem graça. Porque não dava nem pra olhar pro outro lado e ficar cantando Mamãe Eu Quero, não tinha a menor graça. Os caras já tinham ido embora, não repitam, é o que eu falo. O Botafogo, a gente tem uma coisa, enquanto o juiz não apita e a gente tem certeza que a porra do troço não acabou, a gente tem certeza que vai ter um gol no finzinho. Eles não, virou o segundo tempo, não tem gol, merda, não vai sair mais porra nenhuma e começa a ir embora. Eu nunca vi um negócio desse. Eu vejo isso aqui em casa, gente, eu tô falando, eu vejo aqui em casa. Eu fico traumatizada. Esse jogo também foi um marco, agora falando na parte esportiva, foi onde começou a ascensão do Hernani Brocador na Copa do Brasil. Foi nesse jogo que o Hernani virou o Hernani que a gente lembra, o cara que faz gol pra caramba e tal. Esse jogo o Hernani virou o Brocador, né, cara? Foi esse jogo que... Ele tinha feito 3 gols contra o Remo lá no início. Foi no jogo da volta, ele fez 3, mas ali era contra o Remo, ninguém ligou muito. Aí que ele começou a ser o artilheiro. Do Remo pra cá ele não tinha feito nenhum gol mais na Copa do Brasil. A partir desse jogo que ele cresceu e foi decisivo em praticamente todos os confrontos. Um jogo onde ele meteu 3 gols, mas com sabor de 4, né? Porque ele podia ter cobrado pênalti, né? Não só isso. Era adversário do Moura. Não, o lance foi o lance dele. Ele tava praticamente já feito gol. Foi roubado. O lançamento do nosso maestro Carlos Eduardo. O Dória derrubou ele, foi expulso. O Hernani Brocador poderia ter feito o 4º gol naquele lance. Então o Hernani. Já tava igual pelada já. Tipo, deixa o tiozão bater o aniversário aí, pô. Aniversário dele, pá. O tiozão é foda. Deixa o tiozão bater. O Gonzaga tá aí, eu nem lembrei que o Gonzaga tava na chamada. Qual é, Gonzaga? Fala o que tu achou desse jogo aí. Eu tô ouvindo as histórias aqui. Porque quem vê de casa, quem vê de fora, assim, não tem a mesma sensação da galera que tá no estádio. E nessa época eu lembro que eu. Como é que tu sabe? Tu nunca foi no estádio? Já fui no estádio, né, cara? Também não é tanto assim, não é pra tanto assim também. Eu fui no estádio do Diego, mano. Quando o Diego chegou no Flamengo, eu fui assistir, tava lá em Brasília. Mas é só porque eu lembro assim, porque eu tava na faculdade nessa época, eu tava trabalhando, ficava pouco tempo em casa e eu assisti os jogos pela internet, mano. E naquela época não tinha muitos sites assim pra acessar. Então eu assisti, eu pegava os gols tudo em delay, porque o meu vizinho ouvia o jogo mais rápido, saca? Então era uma merda, mano, uma merda. Isso é uma merda mesmo. Mas aí, cara, eu acho que esse jogo contra o Botafogo, eu acho que é o que a gente menos tem o que falar, né, cara? Porque foi, cara, foi... Pois é. Não, mas foi uma... Depois de 4x0 você vai falar o quê, mano? Mas assim... Tinha nem pra quem falar, não tinha nem pra quem falar. Ninguém esperava, vê só, alguém aí, se alguém tiver uma opinião divergente, por favor, me diga.
Eu acho que todo mundo esperava passar do Botafogo, mas ninguém esperava um 4x0, um vareio. Isso sem tava dúvida. com essa porra. Um sofrido, uma porra dessa assim, um 2x0, mas nunca 4x0, nunca. Eu tava achando um 2x1, ou então aquele 3x1 mentiroso, que tipo assim, a gente tá ganhando de 2x1 até os 40 e poucos, os caras se jogando pra frente de qualquer maneira, e aí a gente acerta o contra-ataque, faz 3x1 e o placar fica meio mentiroso. Aquele pinball. E o jogo começou tenso. O Botafogo teve um monte de escanteio ali antes da gente fazer o primeiro gol. Teve um chute do GG de longe que o Felipe defendeu. Os caras começaram em cima da gente. Daqui a pouco odiava a gente. Ainda não tinha o fator Ilharão. Aí era menos tenso. E que eles não pegam aquela merda de volta, ainda devolve aquilo. Eu confesso que eu fiquei com pena, fiquei com peso na consciência de mandar o Seedorf tomar no cu quando ele foi substituído. Eu também. Sou muito fã, cara, sério. Tô Foi um negócio que foi um conflito de interesses, sabe? Eu me senti meio estranho. Exatamente. Porque, tipo, ele não merecia aquilo, mas o Botafogo merece muito. Aí ficou naquela, entendeu? Faz igual a mim, ó. Ele podia eu mandei pra ali ele no lugar do deixar de Carlos ser Eduardo. otário, entendeu? Eu amo o Messi de camisa do Barcelona. De camisa da Argentina, eu quero que ele morra. Eu consigo ver duas pessoas. Só encarei o Cida. Cara, eu não... Eu não conseguiria, eu não fui no jogo, mas eu não conseguiria porque eu conheci o Seedorf, cara. Então é mais difícil ainda. Ele tomar no cu do mesmo jeito, eu sou ruim. O meu pai... O Seedorf não é só jogador, né? A sou figura seu fã. Ok, cara, sou seu fã, mas vai tomar no cu. Deixa eu contar até abrir aspas pra contar essa história. Porque o meu pai, ele trabalha na Marinha, meu pai é militar. Ele era oficial, ele era o responsável por um clube lá da Marinha, pô. Ele era o imediato lá e tal. E aí, o Botafogo treinava de vez em quando ali, no campo que tinha ali, né, cara? E aí, uma vez eu fui no trabalho do meu pai, o Botafogo tava treinando lá, e o Seedorf tava treinando lá, tá ligado? Eu falei, é o Seedorf ali? Só um minuto, eu não tirei uma foto, quer dizer, eu queria ter tirado uma foto, mas... Eu conheci ele no Jogo das Estrelas, eu tirei foto. O cara é muito simpático, cara. Mas enfim. Foda-se, fudeu, tomou de 4x0. E o Puxa o próximo aí. Que depois dessa partida ele reclama da torcida, né? Ele vira e fala assim, a gente chega num jogo importante, na fase que a gente tá, olha pra torcida dos caras e vê o que a gente viu. A gente olha pra nossa torcida e vê o que a gente encontrou. Olha a fase dos dois times. Exatamente. Porra, não tinha nem como comparar. Exatamente. Mas a Flamengo é Flamengo. E o Botafogo ainda tinha chance mesmo depois da eliminação, ele ainda tinha chance no Brasileiro. Mas esse 4x0, cara, mas ali o Botafogo... tinha... Não, pois é, o Botafogo ali a já chance do perdeu. Botafogo brasileiro já tinha diminuído já. Porque já. antes disso teve o... Perdeu pro Cruzeiro, né? Aquele 3x0. Isso já disse bem antes. Foi na rodada do Flamengo Atlético Paranaense, isso. Do 4x2. Que foi 3x0. A partir dali a chance de título foi diminuindo, mas tava ali sempre no G4. Ali, sempre, pelo menos pro Libertadores, tava brigando. Eles deram uma desanimada bacana, cara. O da Copa do Brasil de 2013 foi a diferença, assim, foi aquele famoso jogar pelo prato de comida. Era só o que a gente tinha. Só tinha aquilo. É o que a gente mais sente falta hoje, né? Sim, é o famoso bom fudeu pra gente. A gente não sabe esperar, a gente não sabe construir, não sabe, a gente quer aquele ruim que funciona, é foda. Eu sei, eu sou assim também, cara. Toda a raça ruim do caralho. Eu tô nessa aí, tô no bolo, xingo pra cacete. Falei, porra, que saudade do Wallace. Metia logo o pé nesta merda, não sei o quê. Eu morro de saudade. Eu já ouvi da boca do meu primo. Início de 2014, ele falando assim, não, o Wallace vai se aposentar como ano que vem o Wallace vira capitão e ele vai se aposentar igual o Fábio Luciano se aposentou aqui como ídolo. Aí, porra, puxa. Eu ouvi meu primo falando isso. E na época eu não tinha motivo assim pra discordar veemente, sabe? Porque o cara tava jogando pra caralho, parecia exercendo a liderança. Hoje, graças a Deus, esqueci. Eu gostava do Wallace no começo eu gostava dele. Então futebol é foda. Eu preferi o Márcio Araújo.
Não, isso Eu nunca já preferi aconteceu o comigo. Marcelo Não, eu Coelho, nunca sou tive fora esse, até hoje. eu nunca tive. Isso acontece. Não, eu nunca tive esse problema, não. Eu costumo ser grata. Eu me apego num pereba que me fez feliz. Eu não Eu adianta. também. Daqui a pouco eu tô gostando do René, tô até vendo já, tô até com medo disso. Eu mesmo ele sendo feio nordestino. Eu não gosto do René porque ele é feio e nordestino não tem amigos. Já falei isso várias vezes. Porra, fica no feio. O Andrade já preferiu o Fabiano Oliveira ou o Soares. Né? Então depois dessa, acho que a gente tá ligado. Ai, ai. E a grande dúvida para esse primeiro confronto, quarta-feira aqui no Serra Dourada, é simplesmente o craque da equipe esmeraldina, o atacante Walter. Semana passada, no jogo contra o Vasco, ainda pelas quartas de final, ele acabou sentindo uma lesão muscular, saiu mais cedo de campo e desde então está em tratamento intensivo. Foi desfalque na partida de domingo contra o Náutico pelo Brasileirão. E dentro do clube, alguns médicos praticamente descartam a participação dele no jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Mas tem um vídeo que já caiu nas redes sociais que dá esperança ao torcedor esmeraldino. Vamos ver. Tá confirmado pro jogo, Altão? 100%. Vai deitar no Mengão? Deitar e rolar. Bom, depois do Botafogo, dessa lavada aqui de chocolate, de todos os adjetivos que podemos utilizar para esse jogo, tivemos que enfrentar o Goiás que apesar de hoje não estar nada bem, naquela época tinha esse grande, quando eu digo grande, em todos os sentidos, esse grande jogador, Walter, que estava em sua melhor fase de sua carreira e vinha jogando um grande futebol, assim como ele. E o Goiás estava bem no Brasileiro também, né? E aí, um desafio para o Flamengo que vou confessar para vocês, tive medo. Lógico. Não, e o Walter teve aquela declaração antes do confronto com o Flamengo, que ele falou que ia deitar e rolar no Mengão. Cara, por incrível que pareça, isso me deixou muito com medo. Tudo mais. Não. Eu falei assim, baixinho invocado, rapaz, olha só que... Te deixou com medo. A maldade. Fudeu, tu pensou fudeu. Eu falei, sim, o Walter, Medo da merda. Mas Não. ele não é muito baixo, não, viu? Eu torci pra ele não jogar. Renata, qualquer pessoa perto de mim vira um anão. E qualquer pessoa perto de mim fica grande. E aquele time do Goiás era bom, cara. O time do Goiás era bom. Tinha o Sacha, tinha o Hugo que tava jogando muita bola, tinha aquele Amaral no volante. Era bom, era um time o Vitor bom, na lateral cara. direita. Aquele time era chato. E a fase boa, né? O que já ajuda, né? E a gente de fase ruim, Eles querendo ou não. Eles só não foram pra Libertadores pelo Brasileiro porque eles deram mole dentro Sim, de casa contra o Santos, que cumpria a tabela, assim. Aí perderam de 3-0 pro Santos em casa na última rodada, inexplicavelmente. Aí o Botafogo deu sorte com isso e foi pra Libertadores. O Botafogo ganhou do Criciúma, não foi isso? Foi. Maracanã. Foi, eu lembro. O último jogo de Stidorf e de Oswaldo de Oliveira como treinador também. Na passagem. Foi, eu Rafa lembro. Marques também. Contra o Goiás, que eu tomei ódio daquele vou deitar e rolar do Walter. Fiquei com maior raiva. Eu tomo rancor, eu levo pro pessoal, já fico com ódio. Aí torci contra o e torci a favor do Santos pra cacete. Eu lembro que o Elias deitou e rolou depois que acabou o jogo, não foi? Ele e o pessoal do Sim, Flamengo. todo mundo, o time todo. É. Todo. E acrescentando a informação, o francês Paul Pogba não estava em campo naquele jogo. Não, eu tava com dúvida realmente se ele jogou ou não. Realmente você lembrou agora. Nem o Walter esteve em campo também, né? Mas enfim, o primeiro jogo foi no Serra Dourada. O Flamengo fez 1-0 com um golaço do Paulinho. O Paulinho driblou uns dois ali, bateu pro gol vazio. Cara, esse gol do Paulinho foi maravilhoso, cara. Acho que foi o gol mais bonito do Flamengo na Copa do Brasil, se duvidar. Foi um golaço. E o gol foi muito lindo, muito. Pra corar a face do Paulinho, porque ele vinha jogando muito na Copa do Brasil, já desde o Cruzeiro, mas ele não tinha feito gol ainda, né? Eu não sei se ele fez gol nos primeiros jogos, mas
contra a Asa, contra o Remo, enfim, eu não lembro se ele tinha feito gol, mas... Não. Eu acho que ele não fez nada, não. O Paulinho deu Não. um passe, o Paulinho tinha dado um passe pro gol do Elias contra o Campinense e contra o Cruzeiro. Eu duvidava muito do Paulinho. Eu achava ele muito mascarado. Ele tinha uma chave. Na Copa do Brasil ele jogava pra caralho. Ah, mas no Brasileiro ele fez um golaço contra o Corinthians, que foi o gol que livrou o Flamengo do rebaixamento, né? Lá de longe. Porra, é né? Também. Mas ele andava em campo, cara. Eu tinha mó ódio no coração por causa disso. Eu lembro que o Eric Faria uma vez postou no Twitter, quando a gente perdeu pro Náutico, o jogo foi no Orlando Scarpelli, com o nosso mando, foi até a demissão do Jorginho. A gente perdeu por 1x0 o gol do Hugo. O Hugo, que era do Bangu, tinha jogado o Carioca pelo Bangu. Aí até gol do Vasco com o gol dele, o Bangu lá em São Januário, ele foi pro Náutico. Aí eu lembro que o Eric Faria fez um tweet assim, esse Hugo é aquele do Bangu? Poxa, se for esse, fica a pergunta pra diretoria do Flamengo. Por que o Paulinho e não ele? Por que foram buscar o Paulinho e não pegaram esse cara que tava desse lado? Aí vocês viram o que aconteceu depois. Exatamente. O Paulinho fez esse golaço. E eu não lembro que foi que o segundo gol foi o do Chicão de falta, não foi? Alguém lembra quem sofreu a falta? Foi. Não lembro. Eu só lembro da falta, que foi do cacete. Eu lembro quem sofreu a falta do gol do Chicão pelo Brasileiro, que foi a estreia do Chicão também no Serra Dourada, que ele fez gol de falta. Ali foi o Nixon que sofreu, mas no jogo da Copa do Brasil eu não lembro. Vou dar uma pesquisada aqui, ver se eu encontro. Eu gostava muito do Chicão, vou te falar muito. Eu gostava por também. Causa do também. Eu também. Eu gostava muito dele. Eu gostava de Chicão só por causa do meme do Pânico. Bora, Chicão! Caraca, Eu o Gonzaga desenterra umas paradas que... Meu Deus do céu, hein? Adoro jogador assim, eu tenho um fraco total por isso. Aí o Chicão tinha o meu coração por causa disso. A faca no dente denomina o meu amor. E outra coisa também, ele era um bom batedor de falta. E o Flamengo nessa época não era bom com falta, né? Com batedores de falta. Era uma coisa que eu sentia falta no Flamengo. Eu falei, caraca, aí quando ele viu, eu falei, meu Deus, alguém que bate falta. Não, vou falar Chicão, agora. Que, por sinal, nunca jogou no Hannover da Alemanha. Eu sempre adoro quando o Léo gol faz de isso. falta, o gol de falta é o meu gol preferido da vida, né? É o gol que eu acho mais lindo. Quando o Diego fez o primeiro gol de falta no Flamengo, e eu não queria que o Diego viesse, falei mal pra cacete quando ele veio, eu chorei muito de raiva. Tive que me meter. Eu falei, meu Deus, eu tenho um batedor. Hoje fica postando foto dele no status. Olha aí como o mundo dá voltas, tá vendo? Para, não fale assim. Agora eu te sigo amando. Aí, Tico, tu tava no Serra Dourada pra esse jogo contra o Goiás, né? Tava. Um dos estádios que eu mais gosto no Brasil. Ao contrário de Sylvester Stallone, ele estava no Serra Dourada naquele dia. Exatamente. Qual é a recordação que tu leva desse jogo, cara? Cara, eu vou te falar, os dois jogos contra o Goiás, de todos os jogos, assim, foram os jogos em que eu menos sofri. Estranho, né? Eu estava relativamente tranquilo. Fiquei mais tenso no jogo no Maracanã do que no jogo no Serra Dourada. Quando o Sacha abriu o placar, né? Só tava um pouquinho reticente em relação ao trauma de 2009, que acabou não sendo um trauma, mas deu uma freada, né? E aí foi complicado. Mas não foram jogos assim, óbvio que foram marcantes, mas não foram os jogos mais marcantes desse período, foram os mais protocolares possível. Então... Mas teve trauma, sim, até porque depois de Cruzeiro e Botafogo, qualquer outro ficou tipo assim, saca, muito abaixo. O que, Renatinho? Ódio nessa merda. Lá dentro do Maracanã, lotado, um calor do caralho, a gente podendo ser líder, porra. Eu tenho trauma do Goiás até hoje. Não, então, era a única coisa que me fazia Deus ser não. Mas, de maneira geral, não tive não tenho nenhuma lembrança muito tensa desse jogo. Inclusive, assim, não foram aqueles jogos onde eu vi e falo assim, não, tal jogada aconteceu dessa maneira, não sei o quê, de lembrar exatamente todos os minutos do jogo e tal. Para mim, o jogo contra o Goiás, ele era o seguinte, era a confirmação de uma final que iria chegar. Eu tive a mesma sensação que você, cara. E apesar de não ter sido um jogo tão, meu Deus, agora sim, passamos do Cruzeiro, passando do Botafogo, agora veio o Goiás. Não foi, né? Mas
os 4 gols que o Flamengo marcou contra o Goiás, cada um deles, por algum motivo, tornou um gol. Tornou aquele gol importante, de certa forma, né? O gol do Chicão de falta por si só, né? O Chicão precisa. É igual o Pet, né? Se você lembrar o Pet em 2009, ele falou, cara, em alguma hora tinha que sair um gol de falta meu nesse campeonato, né? Pra curar o Hexa. E foi contra o Curitiba, né? Não foi contra, eu ia falar que foi contra o Goiás, mas eu lembrei, não. Foi contra o Curitiba, ele fez um gol de falta. Você teve o gol do Paulinho pra curar o cara que talvez tenha sido o melhor jogador da competição, né? O cara que, fez chover, precisava fazer um gol ali numa fase importante. E no Maracanã você teve. Aí você veio pro Maracanã, ganhou o primeiro jogo 2x1, né? O gol do Goiás, inclusive, foi do lateral Vitor, né? Que era um bom lateral e tal. Aí vem aqui o jogo. Exatamente. Aí o jogo vem aqui pro Maracanã, 2x1 na vantagem. Aí o Goiás abre o placar, né? Fazendo mais um. Se fizesse mais um, se classificaria, né? Aí você tem o primeiro gol, que foi o gol do Elias. Que foi um gol bonito de longe, um chute bonito. Primeiro foi do Hernani. Primeiro foi do Hernani? O primeiro foi o gol do Hernani, que foi um gol que. Eu não sabia, eu não lembrava qual era o primeiro, qual foi o segundo. Que foi, na minha opinião, do Hernani o gol mais bonito que ele fez na Copa do Brasil. Né? Que foi, um gol, ele deu de cobertura no Renan, cara. Foi uma cavadinha abusada. Lembrou um pouquinho o Ronaldo Fenômeno, mas com um pouco de qualidade. Um pouco mais de habilidade com bola no pé. Mas, cara, ele pra confirmar de uma vez por todas que o Hernani tava ali pra ser o centroavante na reta final, né, cara? Desde o confronto contra o Botafogo, ele precisava fazer um contra o Goiás, ele fez o dele. E aí, o segundo gol que virou o jogo foi o gol do Elias, né? Que foi um gol de longe, um golaço. E o gol por si só foi maravilhoso, não só pela pintura, mas a situação que ele tava passando, o filho dele, a torcida toda aplaudindo ele, gritando o nome do filho dele. Porra, então o confronto contra o Goiás foi marcante pra isso. Não pelo adversário, não pela dificuldade, mas foi o momento que sacramentou ali Flamengo e vamos em busca do título, a torcida junto. Acho que simboliza bastante o que foi a Copa do Brasil como um todo. Foi aquele gol, né, cara? Foi esse confronto, né? Sim. Concordo. Eu acho que foi mais isso. A questão do Davi acabou sendo, inclusive, mais importante do que o próprio jogo. Então eu acho que foi muito isso. E o Davi, o filho da Elias, ele é flamenguista até hoje, né? O pai dele vai pro Atlético Mineiro, foi pro Corinthians, agora tá no Atlético Mineiro. Mas o moleque é flamenguista, o moleque usa a camisa do Flamengo. Inclusive o Elias chegou a postar fotos do filho dele com a camisa do Flamengo, mesmo estando em outro time. Exatamente por causa disso, né, cara? A torcida do Flamengo inteira cantou o nome dele, né, cara? Pô, o moleque... Eu lembro que eu vi a torcida do Flamengo cantando o nome dele, né, filho? Nunca vai esquecer isso. Meu irmão, imagina se a torcida do Flamengo grita seu nome no Maracanã lotado. Léo. Pô, cara, tá maluco, né? Tanto que a galera esse ano relacionou muito a história do Everton Ribeiro com a história do Elias em 2013, né? A questão toda do filho dele e tal. Pois é. Esse confronto com o Goiás teve isso. E o Flamengo se classificou, os jogadores do Flamengo detalhe rolaram, né, no gramado do Maracanã pra provocar o que o Walter tinha falado, né, cara? Mas o Goiás eu acho que foi o adversário que menos fez frente ao Flamengo, né, das oitavas pra frente, né? A coisa mais legal que a gente tem pra lembrar do Goiás foi o jogador do Flamengo rolando depois do jogo, classificado e tal. A coisa mais legal que a gente tem pra lembrar. Eu acho que foi o gol do Elias, eu acho que foi a torcida gritando o nome do filho dele. Assim, sim, a coisa mais divertida, né? Fora a história do Elias, que é mais um extra-campo, assim, aquela coisa, né, que marcou. Por isso, foi como eu falei no começo do programa, foi um campeonato que marcou a vida de muita gente, saca? Não só como um título na história do Flamengo, mas histórias pessoais que todos passaram e todos tiveram, que ligaram muito, assim como o Tigu, o Elias também, são coisas que assim, cada um marcou de uma forma diferente, né, cara? E o do Elias foi esse marco na história, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, com algo que, assim, né, eu acho que você vê que o Elias hoje é muito grato ao Flamengo, né? E com certeza, sem dúvida, essa Copa do Brasil tem muito a ver com isso. Carlos Eduardo, Luiz Antônio, aí Elias protegeu, trabalhou com o Hernani, devolução pro Elias, tentou bater pro gol, voltou, arrumou pro Hernani, bateu pro cobertura!
toque sutil por cobertura. Um toque de categoria. Mas é gol de brocador do artilheiro da Copa do Brasil. É o 7º dele na competição. Então chegamos finalmente à grande final, meus amigos. Chegamos à decisão, à finalíssima, para decidir agora toda a confiança já lá nas alturas em cima, né? E o Flamengo fazendo o segundo jogo em casa. E enfrentamos um outro clube que, assim, não era grande expectativa de Atlético Paranaense. Meu Deus, nem tinha o estádio deles ainda, né? Que hoje, até um tempo atrás, era um grande adversário também. E aí fizemos o jogo. Até quem não se lembra muito bem, foi daí que saiu a grande contratação do Flamengo anos depois, né? Marcelo Cirino. Exatamente, que jogava bem até então. Não, 2013 do Marcelo Cirino fez gol contra a gente. Foi exatamente, fez gol contra o Flamengo, exatamente. Não, o 2013 do Marcelo Cirino foi irretocável. O 2014 dele já foi muito abaixo, 2015 quando ele foi contratado pra frente, não precisa nem falar, a gente lembra. Mas o 2013 dele foi irretocável, cara. Ele jogou muita bola naquele ano. E o Atlético Paranaense chegava também, assim como o Flamengo em todas as fases, como favorito, cara. Tinha gente, a mídia falava que o Atlético Paranaense ia ser campeão e talvez ganhasse os 2 jogos, né? Tinha gente falando isso. O Atlético Paranaense chegou com uma moral enorme, porque a Copa do Brasil... Lembrando que eles tinham dado uma coça na gente. Pois é, o Atlético Paranaense tinha vencido o Flamengo também, exatamente. Cara, o Atlético Paranaense, ele vinha com uma moral absurda, né, cara? Tinha eliminado Palmeiras, Inter e Grêmio em sequência. Todo mundo falava que era a campanha das duas do Flamengo, tanto do Flamengo quanto do Paranaense. A campanha deles era mais regular, né, cara? Falava, eles apresentavam um futebol mais confiável, digamos assim. Não só na Copa do Brasil, mas no brasileiro também, enfim, a fase como um todo, né, cara? E aí o primeiro jogo foi lá, né? Se não me engano foi na Vila Capanema, não é isso? Chegou que foi. Alguém se lembra de quem foi o gol do Flamengo nesse jogo? Eu lembro. O Flamengo foi do Amaral, Pitbull. Grande foi Amaral. Aquele famoso não. É tipo isso. Eu vi esse gol de frente. A bola veio na direção da torcida, no Pulgueiro, que a gente separaram pra gente lá um curral na Vila Capanema, um curral imundo, que não devia caber nem metade da quantidade de gente que tava ali. Eu dei uma entrevista pro Kiko Menezes, eu entrei muito puto quando eu descobri que o lugar era aquele. Saí no dia seguinte no Globo Esporte pistolaço, dando entrevista falando que aquilo era um absurdo, que era um desrespeito e tudo mais, e que a gente ia transformar, que não tinha que receber bem os caras, que, porra, fiz questão de receber a torcida do Atlético. O Jepe lá botando aquele tapete vermelho dos caras, eu gritando do lado de fora, bem-vindos ao inferno, filhos da puta. Então, assim, aquele gol ali era um jogo perigoso, porque minha geração, pelo menos, se acostumou a ver o Flamengo ir pro Paraná levar sova, tomar de 6 do Paraná. Era ir pro Paraná para saber que a surra era certa. A surra no Paraná ela conseguia ser mais certa que a surra no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, cara, eu acho... O Flamengo foi campeão brasileiro tomando de 5 pro Curitiba, né? Então assim, tem coisas que acontecem e aí eu achei que poderia dar merda. O time do Atlético tava muito ajeitadinho e ao mesmo tempo você tem um Inception aí, né? Uma coisa muito louca, que é o Flamengo fazer a final com o time que foi responsável pelo plot twist da temporada, né? Que foi o Atlético Paranaense. Foi ali que tudo realmente começou. A grande mudança veio dali. O Mano vai embora, os jogadores pedem para ele não ir, ele abandona o grupo. Sim, é verdade. O Jaime chega, os jogadores se abraçam, fazem lá o pacto deles e dentro das limitações resolvem correr por eles mesmos e pela sinergia que acaba acontecendo com a torcida. Então, assim, aquele gol do Amaral, 1-0 era um placar até certo ponto confortável, tá? A gente não estava... No estádio, a sensação não era de uma derrota problemática.
Mas a gente sabia que se chegasse mais um golzinho, tava perfeito, porque assim, era conta pro Flamengo não relaxar, era ter o jogo de volta ainda sob tensão, e começar o jogo campeão. Porque 1-1 você começa o jogo basicamente campeão. Se não tomar gol é campeão. Exato. Então, se ninguém fizer porra nenhuma, furou a bola, 90 minutos, acabou, você resolveu. Então... E foi assim até o finalzinho do jogo, né? Sim. Sim. O primeiro 300 gol... faltas pro Paulo Baia bater ele perto da área, que ficou na mão. O primeiro gol foi de quem? Elias. Foi o do Elias, não foi aos 40 e alguma coisa já, né? 42, eu acho. Foi bem no final do jogo. Aconteceu outra coisa além do 1-1, né? Na Vila Capanema, aconteceu outro fato importante, né? Que foi um dos principais jogadores do Atlético Paranaense na ocasião, o Everton Cardoso. Ele ficou suspenso do jogo de volta, ele não jogou no Maracanã, né? Sim. Ele deveria ter sido expulso, inclusive, no jogo de ida, porque quando ele já tinha o amarelo, ele teve uma discussão áspera com o Wallace. Aquela discussão que o juiz sempre chega e dá amarelo pra cada um. Só que o Wallace não tinha amarelo, o Everton tinha. Então o juiz amarelou. Amarelou no sentido de amarelar, não dar o cartão amarelo. O juiz pegou e não deu o amarelo que cada um merecia, o que faria o Everton ser expulso. Bananão, né? O juiz bananão. Bananão. Desculpe o termo essa hora, mas... Pois é, o podcast tá saindo de manhã cedo pra você falar um negócio desse, francamente. O presidente do Flamengo vai ficar com inveja. Então aí o Atlético Paranaense viu que o Maracanã ser um dos seus principais jogadores na época. E aí começou um jogo tenso. O Léo e o Tigu estavam na final, né? Léo e o Tigu? Sim. Eu tava. Sensação desse jogo até o momento do gol. Cara, sensação de um jogo pura. Tenso demais, como o do Cruzeiro. Só com aquela pulga atrás da orelha de tipo assim, a gente merece, a gente chegou aqui, mas porra, tá muito a nossa cara também deixar que isso dê merda. Sim. Era pedir pro Flamengo fazer um gol logo. Eu lembro Teve um lance, cara, que no segundo tempo, que eu tava no norte inferior, tipo atrás de onde foi o gol do Elias. Então o ataque do Atlético Paranaense lá eu via do outro lado sem entender muita coisa da posição da bola. E teve uma que o André Santos tirou meio estranho assim, que deu um medo, parecia que a bola tava indo na direção do gol, que eu achei que ia ser um gol contra histórico ali. Ali eu tava tenso demais, nervoso mesmo. Eu cheguei mais ou menos a quase passar mal quando eu tava nos 35 do segundo tempo mesmo. Eu tive que parar, respirar fundo. Cara, assim. Esse jogo, pra mim, eu já tava naquela sensação de só estava esperando. Tipo assim, eu tava nervoso, mas eu tava tipo assim, eu sei que vai vir. Porque depois de tudo o Flamengo passou no Maracanã, depois de tantas vitórias assim, históricas que o Flamengo conseguiu nesse campeonato, eu já tava, tipo assim, no chinelo, já tava no salto, assim, cara, vai chegar, eu sei que vem, eu só tô esperando um momento, porque vai acontecer a qualquer hora. Eu tava... Então, mas aí houve essa libertação com o gol do Elias. Sim, E não tinha decidido ainda, porque 1-1 levava pra pênalti. Exato, essa libertação veio com o gol do Elias, onde todo mundo ficava mais confiante. E no segundo gol, quando a gente já sabia que estava bem resolvido, que já estava muito bem adiantado o jogo, quando o Hernani faz o gol e vem falando que acabou, virou o carnaval que a gente esperava. Sim. Eu não sei se vocês lembram, mas nesse jogo o André Santos foi expulso. O Ciro, né, atacante do Atlético Paranaense, também foi expulso. Pera aí, rapidão, que tá fazendo barulho aí. Parou. O André Santos foi expulso, o Ciro também, na discussão dos dois, do atacante Ciro. Tanto que deu aquela polêmica depois, porque o André Santos jogou contra o Cruzeiro, tudo mais, mas enfim, a gente lembra da polêmica e tudo. O Flamengo fez, até entre essa expulsão e o momento do primeiro gol, o Jaime Almeida já tinha feito as 3 substituições quando o primeiro gol saiu. E não sei quem foi que lembra, mas ele tirou numa ocasião o Elias. Não, o Elias foi depois do gol, né? Ele tirou o Carlos Eduardo pra botar o Diego Silva. E ele tirou o Léo Moura pra botar o Marcos Gonzalez. Ou seja, antes do gol sair, já era aquela recuadinha de vamos garantir o 0x0, né? E os dois tiveram participação boa. Lembra que teve um ataque do Atlético Paranaense que o Diego Silva deu um carrinho providencial ali.
quando o jogo já tava 1x0, teve um cruzamento na área que o Gonzalez apareceu de líbero ali e tirou. Pois é, mas ele já tava chamando as Paranaense de vamos segurar o 0x0 que o título é nosso. Eu lembro claramente antes do gol do Elias sair que o meu irmão falou: a gente vai acabar perdendo essa porra por causa do técnico que tá recuando o time, cara. Dentro de casa vai passar vergonha, mais um título perdido por causa do técnico. Meu irmão falou essa frase: mais um título. Mas chega a dar medo. Mas chega a dar medo essa instituição. Tu ouve, chega até arrepio. Esse técnico do de Flamengo. Casa, final do jogo, um gol a gente tá eliminado. Aí o técnico faz o que? Ele tira o meio campo, bota o volante, jogo do Flamengo. tira o lateral. Pois é, cara, deu um medo ali quando vendo o time ficando recuado, teste para nesse pra cima. Aí o Flamengo contra-ataque, gol do Elias. Aí o Flamengo fez o primeiro gol. Aí depois do primeiro gol já era festa. Correr pra braço. Segundo, então. Loucaço. E um golaço do Hernani de voleio, né, cara? Meio que voleio, meio sem querer. Eu fui tentar dar a bicicleta que saiu um voleio. Agora que a gente falou aí, a gente lembrou a campanha toda, eu queria pedir pra vocês, pra gente encerrar aqui, vocês falarem um pouco de como essa competição foi marcante, o que vocês lembram quando vocês pensam na Copa do Mundo de 2013 e tudo mais. Vamos iniciar com essas considerações finais aí. Agradecer também a participação dos três. Então, é o que eu falei no início, assim. E aí, cara, porra, a gente jogando por um prato de comida, o time ruim pra cacete. Cara, se ouve a escalação do time, tu acha que ele não ganha o campeonato do aterro, velho. E foi campeão da Copa do Brasil. E o que eu acho é o que falta um pouquinho pra gente. Eu acho ridículo esse negócio de pedir raça, pedir não sei o quê, porque eu não acho que falta vontade, eu não acho que falta nem qualidade, eu acho que além da organização do time que tinha dessa época, sabe-se Jesus porque só na Copa do Brasil, a vontade que teve de vencer aquela merda ali, independente do que estava acontecendo ao redor, de técnico largar, de filho doente, de jogador sendo negociado por trás, que a gente sabe que teve, e rolou. Então, pra mim, aquilo ali foi isso aqui é Flamengo. Foi isso aí, a Copa de 2013. Cara, eu sempre, desde quando eu era criança, assim, foi quando eu comecei a frequentar o Maracanã com um pouco mais de regularidade, foi a partir dos meus 12, 13 anos. Aí fui muitos jogos de 2008, fui nos principais jogos do Hexa, eu tinha o sonho de, um dia eu quero ir em todos os jogos, eu por mim mesmo, sem depender de alguém me levar, entendeu? Toda vez que eu ia, era eu pedindo pra alguém me levar. Ou meu tio, ou minha mãe, alguém que eu não podia, né, ir sozinho, não podia fazer essas coisas. E 2013 foi o ano que eu fiz 18 anos, que eu tava fazendo estágio, tinha meu próprio dinheiro, e foi onde eu pude realizar esse sonho, entendeu? De poder ir pra todo jogo por mim mesmo, entendeu? Eu passei a ser liberado, não ter mais essa coisa de alguém ter me levar, aí eu pude acompanhar em todos os jogos, assim como fui em todos do brasileiro naquela época também, e foi gostoso demais, foi aquele título bem Flamengo mesmo, né, cara? Ninguém acreditava, pouca gente podia falar que o Flamengo vai ser campeão. Tá de sacanagem, esse time do Flamengo vai ganhar, não sei o que. E a gente foi indo lá aos trancos e barrancos, pegando 4 dos 5 primeiros colocados do brasileiro, com um time fraco, com um presidente que já tinha assumido e falado que aquele ano e o próximo iam ser pra brigar, pra não cair, ia ser só pra se manter na primeira divisão e pagar as dívidas. Ver aquele título de prêmio foi fantástico mesmo. Não tem muito mais o que falar além disso. Eu acho que aquele título ali, ele foi a realização de um sonho que eu sempre tive de poder... Já tinha ido a jogos do Flamengo mais distantes e tudo mais, mas foi a realização de um sonho de poder olhar para um título e falar, porra, eu trouxe, sabe? Se a gente diz que a gente joga com 12 e que a maior torcida do mundo faz a diferença, eu falo que naquele título de 2013 ali, teve muita gente ali, porque a gente via muitas caras iguais indo a esses jogos, independente de onde fossem, que fizeram o mesmo papel que Elias, o mesmo papel que Hernani, gritando todo jogo e apoiando e viajando e sofrendo e conciliando isso com família, emprego, um gasto absurdo que entra, mas que é a recompensa que a gente passava a acreditar. Era o ano, eu acho que assim, apesar de ter tido 2009 como marcante,
2006, como marcou em 2009, eu fui a quase todos os jogos do Flamengo no Rio e fui a alguns jogos do Flamengo fora, mas não teve essa totalidade. E outra, a questão do mata-mata também é diferente. Ela traz uma carga maior. É outra coisa. Exatamente. E o fato de não ser mais uma Copa do Brasil de segunda categoria. Era uma Copa do Brasil diferente, era a Copona. Não, agora quero ver, ficar ganhando Copa do Brasil e tudo mais. Pela primeira vez a gente ali falido, fudido, favelado, tentando se reerguer a partir de um caminhão de dívida, com um elenco na merda, com um técnico que abandonou a gente, pegando uma sensação atrás da outra do campeonato. A gente foi lá e foi Flamengo. A gente foi Flamengo, então acho que foi isso. 2013 a gente foi Flamengo pra caralho, a torcida foi Flamengo pra caralho. A diretoria, no que diz respeito à parte até de política de ingresso, apesar de ter tido uma chiadeira em relação a isso, ela soube ser Flamengo pra caralho, compreendendo determinadas coisas. E o time, dentro das absurdas limitações que tinha, também foi muito Flamengo. Então, eu sou muito grato por ter vivido esse momento, eu sou muito grato por essa campanha de 2013, por ter feito parte disso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu vou levar na minha memória, e sempre que eu tiver a oportunidade de contar, eu faço questão de contar, porque eu acho que é uma história rubro-negra do caralho. Eu quero muito agradecer a participação da Renata mais uma vez, o Tigu voltando aí depois do nosso piloto. 36 programas depois o Tigu tá aí com a gente. O Léo tá estreando hoje. Com a gente, por agradecer muito a participação. Muito obrigado de coração a vocês três. Eu pedi pro Gonzaga, já que a gente tá fazendo esse programa de nostalgia, digamos assim, de recordar um título inesquecível. A gente separou, até vou expor isso pro pessoal, né? A gente separou sempre o último programa de maio, né, da última semana de maio, porque o Gol do Pet foi no último domingo de maio, né, em 2001. Então a gente separou sempre pra todo ano, no último quarta-feira de maio, a gente fazer que o nosso programa é às quartas-feiras, fazer um programa falando de alguma conquista, falando de algum título. E pela primeira vez estamos falando aqui da Copa do Brasil, que faz 5 anos. Então eu queria muito agradecer vocês que estarem aqui, vocês que estão vindo pra gente terminar o programa, subir na edição aí, a narração de rádio do gol do título do Flamengo, a narração do gol do Hernani, pra encerrar o programa. Hernani dominou, tremenda agite, soltinho, saiu o goleiro, Hernani emendou, defendeu o goleiro, botou pro Hernani, cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno, parou, prendeu, driblou o back, rolou pra trás, pro Hernani, pro Enis, emendou, guardou, é campeão! Tem bola na rede, vou comemorar! Complementa 42. Gol! Flamengo! Do Flamengaço! É Flamengão, queridão! É Mengaço, é queridaço! É tricampeão! O Flamengo ganha o título! O Flamengo ganha a taça! E Elias faz o gol do título! Elias com a camisa número 8! É o gol do título! É campeão! É campeão! É campeão! É Flamengo, cara! Isso é Mengão! O dono da taça! O Tri é logo ali! O Tri chegou! Vibra comigo, galera! Flamengo! Mengão tricampeão! Elias, respeito, moço! Patente alta, bigode grosso! Mengão tricampeão com emoção de montão! No pique da Globo, o título do Flamengo! O primeiro de clube do novo Maracanã! Rala, 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 furacão! Baratubão é do Mengão! O couro come no Maraca em delírio! A nação de 40 milhões vibra! O couro come! O placar de Flamengo, Flamengão, Flamengaço, queridão, queridaço! Flamengo tricampeão da Copa do Brasil! Flamengo 1, Elias! Atlético Paranaense 0! Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Tumulto. Realização: flamengocast.com.br